Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais um Só por Hoje. Nossa verdadeira vontade. 29 de março. A vontade de Deus em relação a nós consiste nas coisas que mais valorizamos. A vontade de Deus para nós torna-se nossa própria verdadeira vontade. Texto básico, página 52. É da natureza humana querer as coisas de graças. Ficamos estáticos quando um caixa de loja nos dá um troco para 10 quando pagamos com uma nota de 5. Tendemos a pensar que se ninguém souber, uma pequena trapaça não vai fazer nenhuma diferença. Mas alguém sabe. Nós sabemos. E isso faz toda a diferença. O que funcionava para nós quando usávamos, frequentemente não funciona mais em recuperação. À medida que progredimos espiritualmente ao trabalhar os 12 passos, começamos a desenvolver valores e padrões novos. Começamos a nos sentir desconfortáveis se tirarmos vantagens de situações das quais, quando usávamos, teríamos nos vangloriado. No passado, podemos ter vitimado outros. Entretanto, à medida que nos aproximamos de nosso poder superior, nossos valores mudam. A vontade de Deus torna-se mais importante do que a de tirar vantagem. Quando nossos valores mudam, nossas vidas também mudam. Nossas vidas mudam também, guiados por um conhecimento interior dado a nós por nosso poder superior. Queremos viver o resto de nossos. Queremos viver o resto de nossos dias com os recém-descobertos valores. Temos interiorizado a vontade de nosso poder superior para conosco. De fato, a vontade de Deus tem se tornado nossa verdadeira vontade. Só por hoje, pelo aperfeiçoamento de meu contato consciente com Deus, meus valores têm mudado. Hoje, eu vou praticar a vontade de Deus, minha própria e verdadeira vontade. Cara, aqui no texto vem falar de que a vontade de Deus é a minha própria verdadeira vontade. Eu acho que eu ainda não estou nesse ponto, né, de poder crer que a minha vontade já seja a vontade de Deus, né? Eu estou no ponto de ainda estar buscando alinhar a minha vontade à vontade de Deus. E como que eu faço para alinhar a minha vontade à vontade de Deus? Através de oração, através de busca da intimidade com Deus, através de todas as manhãs estar declarando coisas para minha vida, né? Todos os dias de manhã, durante o percurso da minha casa até o meu trabalho, eu venho declarando, né, coisas para minha vida. Declaro que eu serei um homem honesto, que eu serei um homem que paga as contas em dia, que sobra dinheiro na minha conta. Declaro que as pessoas possam ver a luz de Deus em mim, através de Cristo, que eu possa evoluir a cada dia, que eu possa a cada dia agir mais parecido com Cristo, dentro dos ensinamentos de Cristo. Eu declaro que eu tenho uma conexão muito forte com o meu mentor espiritual, que através dele eu tenha direção, inspiração, criatividade, intuição, né? Então, eu venho declarando coisas espirituais e coisas também materiais, né? Financeiras, porque afinal a nossa vida na Terra não é só espiritual, ela também é material, né? E uma coisa tem que as duas coisas têm que andar junto, né? Você precisa ser abençoado espiritualmente, mas você também precisa ser abençoado financeiramente, né? Porque na maioria das vezes a gente tem um lar, a gente tem sonhos, a gente tem propósito, né? E para realizar os propósitos de Deus, é necessário que nós tenhamos também uma saúde financeira, né? Então, além disso, eu busco ter intimidade com Deus, eu leio a Bíblia todo dia, eu medito no versículo que eu li, eu aproveito de ferramentas como o IA para poder entender o versículo que eu li com mais profundidade.
Então, isso vai me alinhando à vontade de Deus conforme o passar do tempo. Mas eu não me sinto ainda confortável de dizer, cara, a minha vontade é a vontade de Deus. Acho que isso é um patamar bem elevado, né? É uma coisa que não se constrói do dia para a noite e também é uma coisa muito pessoal, né, cara? Você pode já estar nesse nível, né, e ficar confortável em declarar isso, mas eu diante de algumas situações, eu ainda fico desconfortável em falar isso, né? É realmente o que eu tô querendo, é o que Deus quer? Eu sempre me questiono isso, né? E sempre quando eu tenho algum passo importante para dar na minha vida, eu sempre me questiono: qual é a vontade de Deus diante dessa situação? Bom, eu não sei se eu vou cansar de falar que a primeira vontade de Deus é que nós não permitamos que os acontecimentos interfiram nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas que nós venhamos a ser transformados através da superação desses conhecimentos, desses acontecimentos. Então eu creio que essa é a primeira vontade de Deus. E, e através dessa intuição, com meu mentor espiritual, eu cheguei a essa conclusão, né? E é uma conclusão de um raciocínio muito lógico, né? É, bom, se todas as coisas estão dentro da vontade de Deus, se os acontecimentos acontecem, se as situações acontecem na minha vida através da vontade de Deus, logo existe um motivo. Por que que Deus deixa que aconteça algo que venha me impactar, né? Bom, Deus quer que eu supere os acontecimentos, que Ele permite, que Ele permita eu passar, para que eu possa superar esses acontecimentos e evoluir através deles, correto? Então vamos lá, eu tenho uma prova, né? Uma prova da vida. Deus me coloca à prova, ou eu estou passando por uma prova. Para que essa prova serve? Essa prova serve para me aprovar, né? Então a vontade de Deus, algumas das vontades de Deus, elas são contínuas, né? Por exemplo, Deus sempre vai querer que eu melhore a cada dia, sempre vai querer que eu evolua, sempre vai querer que eu ajude, sempre vai querer que eu ame meus irmãos. Então, algumas das vontades de Deus, se não todas, né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento amplo da vontade de Deus, né? Mas dentro do que eu conheço hoje, algumas das vontades de Deus, elas são eternas, né? Essas que eu falei para vocês são eternas. Então Deus sempre vai querer que eu evolua. Automaticamente ele sempre vai permitir que, que hajam acontecimentos que me empurrem a evoluir. Beleza, né? Então, além disso, o que ele quer? Ele quer que quando eu passe por esses acontecimentos, eu não use droga, né? Eu não recorra ao pecado, eu não fuja, né, das situações. Ele quer que eu supere. E como ele quer que eu supere? Ele quer que eu supere cada acontecimento com paz. Então, logo, fica muito lógico, né? Então, beleza. Então, Deus coloca um acontecimento na minha vida no qual Ele quer que eu supere com paz. Então, quando houver um acontecimento na minha vida, eu não posso permitir que esse acontecimento interfira nos meus pensamentos, sentimentos e comportamentos e que eu supere esse acontecimento evoluindo a cada dia, né? Então, até agora, na minha caminhada em recuperação e sobriedade, eu consegui chegar a essa conclusão, né? Essa é a primeira vontade de Deus. Então, sempre quando tem algum acontecimento na minha vida, eu estou trabalhando na minha mente, eu estou remapeando a minha mente para lembrar disso, para lembrar dessa teoria que eu criei, né? Então, a, teve um acontecimento, antes de eu reagir, antes de acontecer qualquer coisa, eu paro e penso, não, peraí, Deus não quer que os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos sejam interferidos por esse acontecimento.
Ele quer que eu supere. Então tá tranquilo, então calma. E cara, é foda, é difícil, né? Porque realmente vem esse baque, né? Ontem teve uma situação na qual uma pessoa que eu posso afirmar que essa pessoa tem uma certa antipatia por mim, né? E eu fui tirar meu carro da empresa e essa pessoa estava chegando. E parece que essa pessoa conseguiu trocar de carro, cara. E aí, o que ele fez? Ele foi e parou o carro de modo que eu não conseguisse sair. Tipo assim, para eu ver que ele comprou o carro. Bom, essa é a minha perspectiva sobre a situação. Pode ser que eu esteja errado também. Mas enfim, ele parou o carro de modo que eu visse que ele estava com um carro novo. E aí eu parei, porque não tinha jeito de eu sair. Fiquei esperando. Aí ele deu a ré e eu consegui sair. E depois que eu consegui sair, aí eu cumprimentei ele. Opa, e aí, beleza? E aí, na hora que ele foi entrar na empresa, meio que ele cantou pneu, né? E aquilo veio um sentimento, um ímpeto, né? Dentro de mim. É, sabe, eu não sei expressar o que eu senti, mas não foi inveja, gente. Eu estou muito satisfeito com o carro que eu tenho, estou muito feliz que ele tenha conquistado um carro novo. A vida é assim, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Enfim, eu estou satisfeito com a vida que eu estou levando. É claro que eu estou trabalhando para melhorar, para evoluir, etc. Mas eu tô num ritmo confortável, graças a Deus. Mas assim, veio vários pensamentos, né? Nossa, olha que cara escroto, né? Olha que idiota, né? Olha que infantil. Então, eu fui pensando coisas ruins, o que vai acontecer? Isso vai me gerar sentimentos ruins, né? Porque, de uma certa maneira, o cara quis me afrontar, né? Então, nós, como seres humanos, nós não gostamos de afronta. Nós queremos já brigar, né? Nós queremos entrar na afronta e demonstrar para o cara que nós venceremos essa afronta, né? E, mano, o que eu ia ganhar com isso, né? Eu ia, vamos imaginar que eu tivesse me deixado levar pelos pensamentos ruins que gerariam, né? Que iriam gerar sentimentos ruins e comportamentos ruins, né? Ou seja, eu pensei coisas ruins do cara. Logo, isso me gerou um sentimento ruim de raiva, de querer entrar numa disputa idiota, e automaticamente ia acontecer um comportamento ruim meu, né? Eu poderia, sei lá, em casos extremos, sair do carro, ô meu irmão, o que você tá arrumando? Você não tá vendo que eu tô saindo? Você tá querendo fazer graça porque você comprou um carro novo? Bababá. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Então, na hora que começou a vir os pensamentos ruins, porque eu ainda não estou totalmente treinado para conseguir não ter essa visão da outra pessoa, eu me lembrei dessa parada que eu acabei de falar, né? Que eu não devo deixar os acontecimentos interferirem. Então ali eu brequei, né? Até ontem no vídeo eu falei sobre isso, né? Que entre o pensamento e o sentimento você tem um espaço para parar e raciocinar. Entre o sentimento e o comportamento, você tem outro espaço para parar e raciocinar. Depois que você já fez, irmão, já foi embora. Já não tem mais jeito de você fazer nada. Né? O que você pode fazer é pedir desculpa e tentar não repetir. Mas assim, depois que você já agiu, já foi, né? Então, veio o pensamento, na hora que começou a gerar aquele sentimento, eu já, opa, peraí, olha que idiotice, o cara foi idiota, o cara foi infantil, mas olha como eu também estou sendo idiota e infantil em estar gastando energia do meu corpo, do meu cérebro para pensar nisso. Eu não vou pensar nisso. Pensei, eu não vou pensar nisso. Eu tenho outras coisas mais importantes para me pensar. Força para ele. E seguir meu rumo. Parei de pensar ali, comecei a pensar em coisas mais úteis para minha vida e superei o acontecimento, né? Então, logo, Deus está me ensinando, né, a remapear o meu cérebro para que as coisas não sejam sofridas, né, tão sofridas, para que eu tenha paz diante dos acontecimentos, né? Mas assim, eu cheguei a sentir um pouquinho de
sei lá, de raiva, de querer entrar num embate ali desnecessário. Eu vou admitir que eu realmente pensei e cheguei a começar a sentir antes de conseguir parar aquele pensamento e mudar. Mas já houve uma evolução. De repente, se eu tivesse uma adicção ativa, eu teria discutido com o cara. Ou eu teria ficado com rancor do cara em outra situação. Eu, eu, eu como se diz, eu continuaria, né, naquele embate. Mas não, irmão, graças a Deus só por hoje, estando em recuperação, em sobriedade, ali, aí vem o que está escrito ali no texto. Ó. À medida que progredimos espiritualmente ao trabalhar os 12 passos, pô, e faz todo sentido, porque eu tive essa perspectiva dentro do terceiro passo. Então, à medida que eu trabalho os passos, ou seja, eu trabalhei o terceiro passo, eu progrido espiritualmente, eu cresci espiritualmente. E aí eu começo a desenvolver valores e novos padrões. Olha que massa, é exatamente o que está escrito ali. Começamos a nos sentir desconfortáveis se tirarmos vantagens de situações das quais, quando usávamos, teríamos nos vangloriado. Ou seja, essa empresa é a empresa familiar, é a empresa do meu pai, eu poderia realmente ter tirado uma vantagem, né? Ter falado, você não pode fazer isso, meu pai que é o dono da empresa, etc. Né? E hoje eu não me sinto confortável de fazer isso, né? Acho que até quando eu estava em adicção ativa, eu nunca fui de ficar falando isso, né? Ah, meu pai que é o dono, faz do jeito que eu estou mandando. Eu sempre busquei ter humildade, apesar que em alguns momentos eu com certeza fui arrogante e orgulhoso. E ainda sou, né? Arrogante e orgulhoso quando eu esqueço, cara. Quando você dá uma bobeada e você acaba recaindo em comportamento, né? Então, mas eu busco sempre ter um pouco de. Eu busco sempre ter o máximo, na realidade, de pé no chão, de tranquilidade, de humildade, né? Porque Cristo era o dono da terra, veio aqui e nos mostrou como nós devemos agir. E eu gostaria muito de agir cada dia mais parecido como ele. Bom, então é isso, cara. É o só por hoje, né? Só por hoje, pelo aperfeiçoamento do meu contato consciente com Deus, né? Volto a dizer, através dos seus dias em recuperação e dessa busca incessante de criar uma intimidade com Deus, seus valores vão ser mudados e você vai começar a praticar cada dia mais a vontade de Deus até que a sua vontade se torne a verdadeira vontade de Deus. Bom, e é isso, né? Que nós todos tenhamos um domingo abençoado, cheio da graça e da glória do Senhor Jesus. Que Deus continue nos fortalecendo para que nós vivamos em recuperação. Se você ainda não é uma pessoa que está em recuperação, que Deus te dê a dádiva da recuperação, que você venha buscar se internar, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre isso, mas que você não perca mais tempo, porque cada dia que você perde pode ser o último dia da sua vida. Você pode vir aí a ter uma overdose, a ser assassinado, né? Pode acontecer coisas muito piores. Então, se você está em adicção ativa, cara, busca ajuda, procura se internar, né? Se você não tem essa habilidade de lidar com o seu problema de adicção sem uma internação, cara, não tenha vergonha. É muito massa, porque é muito massa isso que eu vou falar agora, na realidade, né? Não que eu falei antes. É muito massa, porque eu fiz um ano e, e eu entrei no site da Irmandade e comprei essa medalha, que é a medalha de um ano. Vocês estão dando para ver direitinho aí, eu estou meio embaçado. É a medalha de um ano. Cara, e eu não saio mais de casa sem essa medalha. E até uma pessoa me perguntou: ah, isso vai ser tipo um amuleto? Eu falei: eu não acredito nessas paradas de amuleto, tá ligado? Eu acredito que quem me protege é só Deus e Jesus Cristo e o meu mentor espiritual. Então, qual que é o propósito de eu sempre sair de casa com essa medalha? O propósito é que essa medalha vai me lembrar que sempre que eu faço algo que eu não quero fazer, que seja algo positivo, claro que não é,
Eu não quero roubar um banco, eu vou lá roubar. Não é isso que eu tô falando, presta bastante atenção. Muitas das vezes a gente se encontra numa situação na qual a gente precisa tomar uma atitude mais difícil. Por exemplo, decidir se internar é uma atitude muito foda, né? É uma escolha muito difícil. Porém, quando eu consigo fazer essa escolha difícil para algo que vai me ajudar a crescer, evoluir, melhorar, eu alcanço coisas maravilhosas na minha vida. Isso é a primeira coisa que essa medalha vai me lembrar. A segunda coisa é que, através da minha dedicação, eu consigo alcançar qualquer coisa. Então, eu sempre vou carregar essa medalha para lembrar dessas duas coisas. Quando a coisa estiver difícil, eu vou pegar essa medalha e vou lembrar. Não, através das minhas escolhas difíceis, voltadas para a evolução da minha vida, e através da minha dedicação, do meu esforço, eu consigo alcançar qualquer coisa e coisas maiores e melhores do que eu tenho vivido. Então é isso, cara. Eu sei que é uma decisão difícil, mas, mano, é tanta bênção, é tanta coisas boas que você vai receber através dessa escolha difícil que não se compara. Olha que massa, cara. Eu não vou conseguir acessar aqui agora, deixa eu ver. Hoje saiu essa palavra para mim, né? Que eu sempre leio um versículo bíblico de manhã, quando eu acordo. Romanos 8,18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, quando eu decidi me internar, que foi uma grande aflição, os 6 meses que eu fiquei internado, que foram assim, ó, muito difíceis. Foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivi na minha vida, né? Mas hoje eu realmente tenho por certo que aquela aflição, ela não se compara com a glória que eu estou vivendo hoje, né? Através da minha recuperação. E, mano, eu quero isso pra sua vida, velho. De boa, nem te conheço, sabe? E se eu quero, eu tenho certeza que Deus quer muito mais. Então, mano, toma uma atitude hoje, né? Haja como homem, haja como mulher de Deus, puxa a responsabilidade pro peito, se interna, busca ajuda, porque você só vai ter crescimento e evolução na sua vida. Se você é uma pessoa que tem um ente querido que está em adicção ativa, que Deus te dê força, sabedoria, que escute as suas orações, que toque no seu coração para que você consiga, através das suas palavras, tocar no coração dessa pessoa para que essa pessoa venha buscar ajuda e recuperação. Eu desejo para todos vocês um ótimo domingo. Valeu!